nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato da romagem nova, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertosa, superando dificuldades, varando nevoeiros, iluminando obstáculos. Abraão simplesmente obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, assim, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Emmanuel. Então, para comentar conosco esta página belíssima do livro Fonte Viva, nós convidamos o nosso orador mais assíduo da casa, Fernando Pinheiro, para que ele possa, mais uma vez, trazer a sua palavra, principalmente esclarecedora para os nossos corações. Boa noite, meus irmãos. Aqueles que, apesar de eu ser muito assíduo, e a assiduidade pressupõe a extrema necessidade de aprendizagem. E essa é uma das razões pela qual procuro estar sempre aqui, em outros centros. Pois através da doutrina espírita, através do estudo da doutrina espírita, através da revivência do cristianismo no meu interior, com toda certeza sou o mais bem beneficiado. Há aqueles que agora estão aqui, eu sei que esta casa tem uma renovação grande de pessoas que a buscam para os seus tratamentos. Esta abordagem, a qual vou repetir sempre quando nós chamamos vocês de irmãos, porque este é o sentimento que todos nós temos que ter, um em relação ao outro. Isso não é ainda possível no nosso interior de uma forma bem sedimentada, mas nós precisamos cada vez mais compreender, porque isso é de extrema importância para que nós possamos conviver melhor com a sociedade em que nós vivemos. Indistintamente, todas as pessoas que convivem neste nosso planeta neste momento e que estejam no mundo espiritual são todos os nossos irmãos, independentemente de que ainda sejam irmãos como eu, como outros que ainda estão no processo muito inicial de seu desenvolvimento.
esta leitura que foi feita agora, eu também tive, desde que li, devo ter lido umas 3 vezes essa leitura. Logicamente, quem a ler vai ter uma impressão bem clara de que a romagem, o que vem a ser a romagem? A romagem é o caminho, é o percurso, a qual todos nós aqui nos encontramos para poder trilhar nessa nossa vida. E esta romagem, e esta trilha, e este caminho, este período que aqui vamos ficar, nos é mostrado de que nós poderemos estar submetidos, conforme Emmanuel nos traz, a grandes dificuldades, a sofrimentos, as quais ele chama de espinheiros, de nuvens, de ingratidões, é que faz com que muitos de nós sofremos ou soframos. E é isso muitas vezes que faz com que nós venhamos aqui, porque no estágio em que nós nos encontramos aqui na Terra, se a nossa vida estiver de uma forma muito confortável, a gente não tem o que e por que pensar em algumas outras posturas como essa. Eu confesso que sou, e já disse isso há 47 anos, 47 anos, entrei pela primeira vez no Centro Espírita para assistir uma primeira palestra. E são 47 anos nessa escarpada, como disse Emmanuel, na subida dessa montanha. Quando nós vimos esses grandes alpinistas que se propõem a escalar Everest, a escalar grandes montanhas, com toda a certeza não se tem ali uma jornada simples e fácil, mas chegar no topo é uma recompensa extraordinária. Eu vou então iniciar a nossa reunião. Tão logo eu tive posse dessa leitura, eu me lembrei de um acontecimento real, a qual participei vivamente, que ocorreu há alguns anos atrás, quando um dia, ao pousar no aeroporto de Brasília, por o aeroporto de Goiânia ter sido fechado por condições climáticas, inicialmente, lógico, todos nós ficamos chateados porque queremos chegar em casa. E a companhia então providenciou para que fossem levados todos aqueles que iam para Goiânia em carros individuais, táxi. E assim, me deram um voucher ou um direito de viajar. E quando então fui lá para poder adentrar no táxi, eu tive uma das maiores surpresas da minha vida, tanto para mim quanto para o motorista. Quando entrei, e não tinha como não reconhecer, eu lá estava como motorista, o meu querido conhecido e amigo Avelino. Nós ficamos emocionados de nos ver. E quando Avelino então me recebeu, ele disse que alegria poder levá-lo até Goiânia. Teríamos então um tempo grande para que nós pudéssemos conversar, porque nós tínhamos histórias que vivenciamos e vivemos juntos, mas tínhamos lacunas para saber o que ocorreu depois. Algumas coisas fiquei sabendo através de terceiros. E então foi uma viagem muito interessante. Eu fui perguntar a Avelino sobre as etapas de sua vida, haja vista que eu vivenciei com ele uma etapa muito delicada. Avelino, como grande parte dos brasilienses daquela época, dos candangos, era um nordestino que saiu do interior do Rio Grande do Norte em migração para Brasília. Brasília era a terra da esperança. E onde eu conhecia ele?
No meu primeiro emprego, ainda jovem, criança, 18 anos, 19 anos, numa fábrica de refrigerantes. E Avelino era um motorista. Naquela época, ser motorista não era só dirigir o caminhão, ele tinha que ter dupla função, motorista e vendedor. Chegavam de bar em bar, de lanchonete em lanchonete, eles saíam com o seu caminhão carregado, junto com o ajudante, para chegar em cada ponto e ver o que o senhor quer hoje, quantas caixas desse. Era uma tarefa muito dura, muito árdua. Não era hoje com a tecnologia em que tudo é descartável, tudo é leve. Eram todas caixas de vidro pesadas, em que o motorista era motorista, vendedor e carregador também, pois ele tinha que ajudar para que dessa forma pudesse vencer todos os pontos que estavam naquela rota, naquele trajeto, naquela romagem. Começamos a lembrar de tudo isso. Mas Avelino sabia de que eu iria perguntar a ele sobre o que ocorreu após a trágica provação, expiação que ele passou. E eu relato a vocês. Havia muitos motoristas. Eles eram colegas. Eu, ainda jovem, gostava de ir lá para a sala deles, porque eles tinham histórias e mais histórias, e principalmente o nordestino tem muita história de vida, muita história de sofrimento, daquilo que passaram, de como sobreviveram. Mas, em certo momento, começou a aparecer um certo burburinho que não tinha a condição de ser boato, que seus colegas começaram a tentar transmitir para Avelino de que ele estava sendo traído por sua esposa. Avelino já trabalhava ali há muitos anos. Através do seu trabalho duro, repito, duro, chegavam 6h30, retornavam para casa às 6 horas, exaustos, cansados. Segunda a sábado, naquela época ainda era assim. 2 filhos, um casal. Quando então começou a chegar esse burburinho, ele se protegeu, achou que eram boatos, maledicência, mas, certa feita, um dos seus colegas de trabalho mais próximos, que morava nas redondezas onde ele morava, nas casas da X, setor de habitação individual, que o governo construía e que ele tinha comprado com todas as suas dificuldades, ampliado, vivia para a família, vivia para o trabalho. Como podia imaginar a sua companheira trair nunca? Mas esse companheiro tinha certeza absoluta e confidenciou ele a sua esposa estava. Diante então de uma informação tão fidedigna, nunca aquele seu amigo poderia estar fazendo uma maledicência. Qual interesse? Ele chegava ao trabalho, brincava um pouco com os filhos. Naquela época as crianças dormiam cedo, e ele dormia junto com as crianças praticamente. Ele não dormia, desmaiava. E a sua esposa, no momento em que eles desmaiavam, filhos e marido, ela saía de casa, se encontrava com outros homens. Ele naquela noite então fingiu dormir, adormecer, aguardou, e para a sua decepção, para a sua tristeza, porque ele gostaria de que isso nunca acontecesse, ele a viu sair de casa, vestido, maquiado, deixou, a seguir viu que ela então foi para uma casa de dança que ficava relativamente próxima. Na sua cabeça passavam mil situações. Ele tinha sudorese, tremia, vinha em si a vontade de ter uma coisa, de matá-lo.
e esperou até que Amintão entrasse dentro do carro, junto com o seu amante naquela noite. Avelino então se preparou, reuniu todas as forças possíveis, pensou nos seus filhos e chegou perto do carro e bateu no chão. Só para avisar. Sei de tudo. Voltou para casa. Imaginemos nós de que essa é para aquele que jornadeia, trabalha, faz tudo pela família. Um acontecimento desse é uma trilha de espinhos. Com calma, no outro dia, conversou, transmitiu a impossibilidade de viverem juntos e queriam então acertar como seria a convivência dele, dela e dos filhos. Tudo isso eu já sabia, mas estou transmitindo para que, após este capítulo, eu só sabia por outros. E Avelino então separa, faz um acordo de que a esposa dele era uma boa mãe, cuidava bem dos filhos. Ele não tinha a menor condição de cuidar dos filhos, pois trabalhava e teria que ajudar na sustentação dos seus próprios filhos. Fizeram um acordo em relação à casa, de que seriam usufrutuários, não poderiam vender a quem quer que seja. Avelino talvez tenha faltado ao trabalho um dia, 2 dias. Adentrou as reuniões que eram periódicas dos motoristas com a fronte elevada, com a consciência tranquila. Nós, julgadores, apontávamos o dedo. Você não fez nada? Você não pegou? Você não matou? Não matou ele? Ele simplesmente tranquilo, chorava e continuou a sua vida de trabalho. Arrumou um lugar para estar e foi trabalhar. Nossas vidas se desligaram, pois eu saí dali, vim para Goiânia, aquela fábrica de refrigerante se transformou em não mais necessitava de caminhões, e aí fiquei sabendo, através de terceiros, e eu perguntei, e aí Avelino, depois disso, o que ocorreu? Conta para mim, nós tínhamos muito tempo, Goiânia, Brasília. E ele dizia, depois daquela fase, seu Fernando, ele me chamava de senhor. Fui trabalhar numa grande distribuidora de bebidas, era o que eu sabia fazer. E ali, trabalhei muito tempo, consegui fazer poupanças, ter o meu carro, que antes era menor, um carro melhor. Pensava eu, em quem sabe poderia complementar a minha renda com um táxi que eu trabalhava de dia e trabalhava à noite. Eu não tinha ninguém. Mas aconteceu algo inesperado. Os motoristas, quando eles se dirigiam tanto para as distribuidoras quanto para as fábricas, e naquela época assim não tinha Pix, não tinha boleto, eles recebiam dinheiro na mão. E eles eram responsáveis por toda essa arrecadação. Havia um grau de risco, mas ainda não havia tanta violência nesse sentido. Mas existia. E eles eram, muitas vezes, alertados para isso, para que não se expusessem. E ele acabou aquele dia a sua rota lá em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Ele parou debaixo de uma árvore frondosa junto com o seu ajudante, sentaram e eles foram separar o dinheiro. Notas de 1, notas de 2, para que ficasse fácil quando chegassem lá fazer sua cena. Mas sabe o que ocorreu? Quando ele estava contando, foi assaltado. Assaltado, levaram todas as férias ou toda a arrecadação. E quando ele chegou, sabe, seu Fernando, quando eu cheguei naquela distribuidora, que o senhor conhece quem são os donos, sempre perfeitamente, me mandaram embora na hora.
porque eu descobri uma hora de que não deveríamos parar. Fui despedido, fui demitido, por justa causa. Fui obrigado então a fazer aquilo que nunca imaginei, entrar numa ação trabalhista. E assim, consegui ser vitorioso, com os recursos. Decidi então, junto com o meu carro e com a indenização recebida, a comprar um táxi. Um táxi, não é esse daqui, era um táxi mais simples. E assim comecei a trabalhar. Um dia, porém, seu Fernando, eu parei na rua e tinha que atravessar para poder comprar remédios. Não sei onde estava, como estava, não percebi. Ao atravessar, seu Fernando, fui atropelado. Fui acordar politraumatizado no hospital de saúde, quebrado. Que vida é esta? Ali fiquei por meses, seu Fernando, sofrendo as dores, as recuperações lentas, mas ocorreu algo que mudou a minha vida. Eu era tratado e cuidado por uma enfermeira que, com todo o seu carinho, com toda a sua atenção, ela me dava o tratamento médico e o amor. Eu, quantas vezes ali naquela cama, ficava pensando, por que razão sofro tanto? Por que razão? Tantas coisas ocorreram comigo. Fui um homem trabalhador, saí do Nordeste, o pouco que tinha, sofria seca. E agora, eu aqui, nesse hospital, longe dos meus filhos, sem família. E aí ele começa a ter intimidade com essa enfermeira. Que passa então? Ele convida-o quando ele saísse para ir morar com ela, se namora. E lá então ele vai morar. E aí eu perguntei, mas Avelino, onde é que você depois arrumou tantas forças para compreender isso tudo? Ela não me deu só o carinho, ela não me deu só o amor, ela não me deu só a medicina, a saúde, a recuperação física. Ela me encaminhou para onde ela própria, sofrida também, pois a história dela nem vou te contar. Ela é muito dura, e eu também perguntei a ela, aonde conseguiu tantas forças para essa superação? E ela me mostrou. E lá nós fomos conhecer seu Fernando. O Centro Espírita Eurípides Bastão, aonde eu conheci então essa doutrina que hoje o senhor me fala, que faz palestras. Lá eu conheci verdadeiramente o sentido da vida, o porquê sofremos, para que sofremos. Por que tantas essas dificuldades, dores que às vezes nos acolhem? Lá então eu compreendi o que é o verdadeiro sentido da fé. Pois eu, junto com minha querida nova esposa, tive a oportunidade então de estudar, de conhecer, através da doutrina espírita, a romagem da vida, a trilha da vida. E nós que aqui nos encontramos, tão logo nós começamos a ter as primeiras noções da doutrina espírita,
quando nos traz de que, olha, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Isso é próprio, isso é pertinente desse estado evolutivo em que nós nos encontramos. As provas não podem ser consideradas as provas como situações de dificuldades impostas por algum ato, mas as provas são justamente as que são colocadas à nossa frente, à frente de todos nós, para que nós possamos superá-las e dessa forma evoluir. Tal qual uma montanha que se sobe, são as diversas etapas que têm que ser vencidas. E da mesma forma nós, o nordestino é provado pela caatinga, é provado pela seca, mas além das provas, nós temos as nossas expiações. Compreendi de que tudo aquilo que sofria, olhei para o meu próprio agir no passado, não encontrava razão de meu comportamento. Fui um homem honesto, trabalhador, um bom pai, um bom marido na minha concepção. Por que sofrer tudo aquilo? Eu compreendi. Era o reflexo de minhas sofrimentos, de mim, do meu passado, e que hoje então eu vim a resgatar, a subir essa etapa necessária para atropelamento. É como se eu nunca tivesse atravessado uma rua. É como se eu tivesse absorto. Como pode? Mas Deus me colocou nesta trilha, neste caminho, nesta romagem, para que eu pudesse efetivamente crescer. Aqui estou, Senhor, motorista de táxi, passado tantos anos, meus filhos estão na universidade, minha esposa casou outra vez, ex-esposa, eu aqui estou, e Ele me mandou, Deus me mandou um anjo para cuidar de mim. Poderia talvez ter sido muito pior, mas eu trilhei, eu subi a montanha, eu resisti e pude ver então, do topo da montanha, uma nova vida. Meus queridos irmãos, a romagem na terra às vezes é dura, nos mais distintos maneiras de, às vezes, nos fazer sofrer. Mas se a romagem é dura, há 2000 anos atrás, esse nosso Pai nos enviou um irmão para nos ensinar o verdadeiro caminho, para nos ajudar na trilhagem da nossa romagem. E ele, nesses dias agora, eu trabalho em Trindade, todos os dias via a romaria, que vem de romagem. Mas qual é a grande mensagem da romaria de Trindade? Qual é? Eu, se pudesse, conversaria com cada uma das pessoas me perguntando: o que te traz aqui? Talvez nós não percebamos de que ali está a via sacra, onde o próprio Mestre Jesus, o nosso irmão maior, retrata a sua romagem de sacrifício, de sofrimento, em cada uma de suas etapas. Agora, no final, no encerramento, na oportunidade que a gente tem de ver as entrevistas, uma delas me marcou profundamente. Uma jovem que eu digo talvez não mais do que 30 anos, lágrimas descendo nos seus olhos, joelhos postrados na sala dos milagres. O entrevistador pergunta: o que te traz aqui? Ela disse: eu estou aqui para poder agradecer a Deus, a
forças que Ele me deu. Pois, depois de 2 filhas, eu fiquei grávida de um filho. Ele estava cada dia sendo amado por mim. Ele que estava crescendo ao meu lado. Mas, infelizmente, eu não perdi. Eu não vim aqui na revolta, eu vim aqui agradecer a oportunidade que tive de ter 2 filhas e de ter reunido todas as forças para poder compreender os desígnios de Deus. Às vezes nós não temos essa consciência. Às vezes nós pedimos a Deus, lógico, nós queremos a felicidade, mas ainda talvez para o nosso crescimento, para a nossa evolução, neste momento que nós estamos necessitando, é dos sofrimentos que às vezes passamos. Pois eles é que são os instrumentos de transformação necessários, para que nós possamos nos mexer, para que nós não nos acomodemos. Portanto, a romagem aqui na terra, nessa vida, é uma etapa, pequena etapa. A vida é um segundo no relógio da eternidade que vamos viver. Nesse momento, esta é a nossa condição. Esta é, neste momento, a nossa condição. Ela não é definitiva, absolutamente definitiva. Este espiritismo que nós estamos aqui em contato tem em Kardec uma frase que nos faz compreender. Eu entendo ela um pouco, quando ele diz nascer, sofrer, morrer, renascer sempre. Nós ainda estamos nesse aspecto. O sofrer aqui não pode ser entendido só sobre as dores que muitas vezes chegam. O sofrer é muitas vezes aquele sofrer para nos impulsionar a ultrapassar, a galgar alturas, para nos aperfeiçoar a cada momento de nossa vida. Emmanuel diz para que nós nessa romagem não percamos um sentido. Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Acompanhar Jesus. Acompanhar Jesus não é crença. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas tão somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai, ela é toda ela construída em cima daquilo que muitas vezes nós achamos que é um tópico, que é o amor. Amor, gente. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o seu entusiasmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ainda que nós estejamos muitas vezes nas dificuldades, Avelino fora Avelino, e aí, a sua ex-esposa, somos amigos. Somos amigos porque ela é a mãe dos meus filhos. Eu nunca a abandonei porque não podia abandonar os meus filhos. Eu pude então compreender a fraqueza dela, refletindo com as minhas fraquezas do passado. Com certeza, eu também fui frágil, fui fraco nos meus comportamentos de vida. Assim, então, a doutrina espírita pode nos permitir com que nós possamos entender os dramas da vida, porque após o drama da vida vem o topo da vitória para aqueles que trilharam, subiram os espinhos, passaram pelas ingratidões, pelas nuvens, por tudo. Esse Mestre Jesus, no encerramento de sua mensagem maior que é o Sermão da Montanha, eu vou repetir sempre isso para que nós possamos sedimentar. Ele disse: aquele que escuta as minhas palavras, eu envio, e não as realizam,
qual aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vão vir as provas, vão vir as dores, vão vir os ventos, não vai aguentar nada, vai cair. Por quê? Porque são crenças, e não é crença que Jesus tem, que é ciência de viver. Aqueles que escutam as minhas palavras e as colocam em prática, é tal qual aquele que edifica a sua vida, a sua casa, sobre a rocha firme. Vejam só, não há engodo. Em momento nenhum Jesus prometeu àqueles que dizem simplesmente Senhor, não. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus disse, cara, vão vir ventos, vão vir chuvas, vão vir tempestades, isso faz parte da romagem terrena nossa. Mas vamos suportar porque construímos sobre a rocha firme. Essa rocha firme é justamente essa fé que Emmanuel fala. A fé construída com razão, tendo plena consciência. Ter fé, rocha firme, ter fé no amor, é a fé verdadeira, porque quem ama, constrói a sua casa sobre rocha firme, e vai aguentar todas as intempéries que a vida nos exige. Que Deus nos abençoe, que esses pequenos propósitos aqui trazidos, que possam acomodar dentro do seu interior e dentro do meu. E se for realmente acreditado, sedimente em cada um de nós, para que ele possa refletir no nosso dia a dia. Muita paz para Deus. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, mentalizarmos um agradecimento muito especial por esta maravilhosa explicação, essa maravilhosa palestra que todos tivemos o privilégio de ouvir, né? Que nós possamos, ao fechar os nossos olhos, para nos preparar para a segunda parte da nossa reunião, para os passes, que nós possamos refletir neste instante sobre a nossa romagem. Vamos respirar fundo, profundamente por 3 vezes. Descruzar as pernas, os braços. E a cada vez que nós inspirarmos, vamos dizer assim: que Jesus entre dentro de mim. Quando expirarmos, vamos mentalizar que todo mal saia de mim. E com este mantra, que Jesus está dentro de nós, que nós possamos nos imaginar neste momento em um lugar onde surgem vários caminhos e que nós vamos escolher o caminho que nos parece mais apropriado para nós mesmos. Vamos imaginar que neste caminho tenha árvores frondosas, tenha flores maravilhosas, poucas pedras. Mas vamos imaginar também que mesmo lá adiante, quando surgirem obstáculos, que nós possamos ter Jesus
à nossa frente, a nos guiar neste caminho, nesta grande romagem. Respiremos Jesus mais uma vez. Agradeçamos por estarmos caminhando a cada manhã, com passos firmes e cabeça erguida. E vamos, neste instante, repetir a oração do Pai Nosso, para agradecer a Deus este momento, que será seguido dos passes ministrados pelos nossos irmãos médios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que neste momento possamos continuar em sintonia com o